Olá a todos, sejam bem-vindos ao Panorama Semanal. Hoje é sexta-feira, 28 de outubro de 2022. Lembrando que os estudos apresentados não se configuram como recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. Começando nossos estudos, classicamente a gente sempre começa pelo mini índice. Aqui nós estamos no contrato contínuo do mini índice, o Infut. O mini índice são os mini contratos do índice futuro. Eles são mais negociados do que os contratos cheios do índice, porque eles exigem uma margem menor, e portanto eles têm uma maior liquidez. Por isso que muitos players, até mesmo grandes players, preferem operar mini índice do que o índice, os contratos cheios de índice, porque há uma liquidez maior, ou seja, há mais ordens em mais faixas de preço. Então, se você quiser comprar ou vender uma quantidade expressiva, você vai encontrar mais ordens na posição contrária do que no índice contrato cheio, porque a margem, ou seja, o dinheiro em garantia que precisa ficar na corretora para poder cobrir a sua operação, no índice ele é maior, Então olha só, o mini índice, aqui nós vamos realmente fazer um panorama semanal, ou seja, a gente vai olhar hoje os gráficos semanais, a gente vai deixar os gráficos diários de lado. No mini índice nós temos pela quarta semana consecutiva um cenário de lateralização devido ao alto nível de incerteza. Esta é a última semana do mês de outubro, Então a gente pode ver que dentro do mês de outubro, as 4 semanas, elas ensejaram aí uma lateralização. Então você pode ver que os candles, eles foram laterais, ligeiramente altistas. Como assim? Quando a gente olha aqui para o gráfico semanal, a gente vê esses candles de queda, os candles de velas vermelhas, a gente consegue identificar claramente os topos e fundos, Aqui no caso nós temos topos e fundos ascendentes. Então este candle aqui que formou essa alta, e bateu na média de 200, na região de 120 mil pontos, os preços logo caíram na semana seguinte, formando um fundo na região de 113 mil pontos. Na outra semana, os preços já subiram, formando um topo em 122 mil. O topo anterior era 120 mil, aqui 122 mil. Então nós temos dois topos, o posterior acima do anterior. Nós temos também fundos, O fundo anterior, aqui no caso este fundo, ele está acima deste fundo, e este fundo ele está quase que no mesmo nível do fundo anterior, porque aqui nós tivemos nessa última semana um grau maior aí de incerteza, dado o segundo turno, dado também a questão das pesquisas aí, eleitorais, para os candidatos à presidência da República, E o mercado, tem a posição que o mercado teve até agora, ela é ligeiramente uma aposta, Tem aqueles que apostam que o candidato A vai ganhar, que o candidato B vai ganhar. Quem viu, nem que seja superficialmente, os planos econômicos de governo de ambos os candidatos, embora o Lula ele não detalhou muito o plano de governo dele, ele mencionou alguns tópicos, e a gente sabe que a economia, o mercado, ele vai reagir de maneira diferente em relação aos dois, Isso é uma constatação, não é uma crítica. O Lula, a esquerda, porque você tem que entender, para você entender de mercado, você tem que entender um pouco de economia, para você conseguir entender como que as decisões políticas afetam no cenário econômico brasileiro, Então você tem que entender também um pouco de ciência política,
para você saber diferenciar a ideologia da esquerda e a ideologia da direita, tá? E você saber diferenciar as teorias econômicas que ambos defendem, tá? Então, na direita que o Bolsonaro representa, a direita defende o liberalismo econômico, defende que o mercado que define o preço dos produtos, as empresas têm que ser livres para produzir, para haver concorrência, e defende que uma intervenção mínima do Estado nesse cenário, tá? Logo, defende também uma agenda de privatizações, um Estado menor e um mercado maior. A esquerda, já a teoria econômica, é a teoria keynesiana, né, do John Maynard Keynes. O Keynes literalmente achava, tá? Porque tudo isso são teorias, né? A economia, ela trabalha com teorias, ela é uma ciência social aplicada, né? Não tem como a gente pegar uma cidade, um estado, um país, colocar eles no laboratório e ver o que vai acontecer, né? Obviamente não tem como fazer experimentos, né, científicos através das ciências econômicas, tá? Então, tudo são teorias. É claro que nas ciências econômicas tem a parte matemática, mesmo assim, né, não são apenas parâmetros matemáticos, né? Nem tudo que se passa na sociedade é quantificável, né, matematicamente. Então, o que o John Maynard Keynes defendia? O John Maynard Keynes, ele defendia que o Estado tem que ser grande, que a economia só vai ser boa, só vai andar, só vai ter pleno emprego, a industrialização vai ter alta se o Estado investir pesadamente. Então ele defendia que o Estado deveria se endividar. Então, assim, a economia está ruim, precisa de aumentar os empregos e tudo mais, então é o Estado que tem que tirar dinheiro do bolso. Logo, o Estado não tendo dinheiro do bolso, ele pega crédito no mercado, tá? Não sei se você sabe, mas, né, através dos títulos do Tesouro Direto, é que o governo pega emprestado o dinheiro no mercado com os investidores. Os investidores vão lá e investem na chamada renda fixa. E os títulos do Tesouro Direto, eles são um ativo, né? Eles estão dentro da classe de ativos da renda fixa, né? Dentro da renda fixa nós temos todas as modalidades de renda fixa, elas são modalidades de empréstimo. Então no Tesouro Direto você empresta dinheiro para o governo, né? Os CDBs você empresta dinheiro para os bancos e através das debêntures você empresta dinheiro para as empresas. Então são três caminhos que essas três instituições têm para pegar crédito, tá? Então se o banco ele quer pegar dinheiro emprestado, ele não tem dinheiro suficiente para poder manter o seu caixa, ele precisa de pagar a folha de pagamento, etc, etc. Ele consegue pegar dinheiro emprestado com investidores, né? Pessoas que na economia são chamadas de superavitárias, tá? É aquelas que têm dinheiro sobrando, né? E o banco, neste cenário, ele é deficitário, ele precisa de dinheiro, então ele pega através do CDB. O governo através do tesouro, as letras do Tesouro, tá? E as empresas através das debêntures. E obviamente, né, tudo isso, o rendimento que esses três tipos de ativos ele vai gerar, ele tem como base, eles estão meio que atrelados aos juros, porque o governo, né, o Copom, ele vai lá e define a taxa básica de juros, a taxa Selic. Essa taxa de juros é o prêmio que o governo paga do Tesouro Direto. Quem empresta dinheiro para ele, a priori, esse é o prêmio que ele paga. Então agora ela está um pouco acima de 13%. Então, a priori, a Selic está pagando 13% ao ano. Se você emprestar dinheiro para o governo, você vai ter 13%. Você presta 100 mil, você vai ter 13 mil reais ao longo de um ano, tá? E aí o que acontece? As empresas, né, que vão emitir debêntures, para que elas possam atrair os investidores, elas têm que prometer acima. Porque na economia, o governo ele é, teoricamente, a instituição mais sólida, né? Porque o governo ele é o detentor, né? Ele é, digamos assim, o dono da moeda, ele imprime a moeda.
Aliás, ele não é o dono da moeda, ele é o responsável por imprimir a moeda, né? Então ele pode imprimir dinheiro, embora imprimir dinheiro não é uma decisão inteligente e sadia economicamente, tá? Mas então, se o governo, que é a instituição mais sólida, ele está emprestando o dinheiro, pegando o dinheiro emprestado no mercado, vendendo títulos do tesouro para que os investidores compram e o governo está pagando 13% ao ano, então as debêntures e os CDBs têm que pagar mais do que isso, né? Tem que pagar a taxa Selic mais alguma coisa para atrair. Senão, né, o capital ele vai majoritariamente para o governo, tá? O pessoal vai querer comprar títulos do tesouro. E é aí que entram os analistas de crédito, né? Tem muitas researches que tem os chamados fundos de investimento, empresas de investimento que tem os chamados analistas de crédito. Esses analistas, eles analisam a capacidade, por exemplo, dos bancos e das empresas na questão da adimplência, né? Então, assim, a Vale vai lá e emite debêntures. Então, eles olham o nível de endividamento, olham o nível de investimento, olham o caixa, fazem uma série de contas e eles fazem a projeção. Ó, esse título aqui de crédito, que são as debêntures, ele está com um nível de risco tal, tanto, tem um nível de risco tanto. As agências de risco, as agências de rating, né, elas têm essa função também de definir esses critérios, tá? E aí eu falei, mas eu não lembro por que eu cheguei nessas conclusões. Mas tá, então vamos para o mini índice. O mini índice, ele teve um movimento lateral, né? Ele está em indecisão. Aliás, agora que eu lembrei, né? Eu falei por conta do governo, né? Isso mesmo, por conta dos perfis, né, de ambos. Então, assim, para fechar então esse raciocínio que eu me lembrei agora, então, assim, obviamente, dependendo de quem vai ganhar a eleição, Lula ou Bolsonaro ou Lula, vai ter, tá, uma reação do mercado diferente, tá? Então isso é uma coisa básica que todo mundo tem que saber. E que você já tinha que saber até antes de fechar o pregão hoje, se você tem posições abertas na Bolsa de Valores, tá? Semana passada eu falei, né, que era muito arriscado manter posições abertas para quem faz swing trade. Isso também é uma coisa assim que eu mencionei no estudo hoje, e é uma coisa também que é muito interessante a se falar, tá? Porque muitas vezes a gente, né, eu publico um estudo, falo, é arriscado manter uma posição agora, não sei o que. E aí tem pessoas que estão montando, por exemplo, ou tem uma carteira que é para longo prazo e a pessoa fica desesperada. Olha, você tem que analisar, ver a sua estratégia. Antes de você colocar um centavo na bolsa, você tem que ter uma estratégia, tá? Então, você tem que ver o tipo. Então, por exemplo, até mesmo na análise fundamentalista, existem vários tipos de estratégia, né? Na análise técnica, no trade, nós temos várias modalidades. Aqueles que operam no day trade, no swing trade, no position, né? Na análise fundamentalista, tem os value investors, né? Tem agora também os a modalidade dividend investing, né? Que são focadas em dividendos, tá? Tem o value investors e tem os holders, enfim, tem várias vertentes, tá? Também daqueles investidores que utilizam a análise fundamentalista para tomada de decisões. E todas elas, todas as modalidades de trade e de investimento, todas as estratégias, elas têm, cada uma delas, um prazo, um tempo, né? Você trabalha em cima de um tempo, porque você precisa quantificar, você precisa ter marcos, né, na sua caminhada, né? Você vai caminhar, né? A sua caminhada, obviamente, ela não é em linha reta, né? A sua caminhada, então vamos tentar aqui, ó. A sua caminhada, né, é um ciclo. Ela pode ser de alta, pode ser de queda, pode ser etc. Então, assim, você tem que ter períodos que são marcos que você precisa definir, que são os pontos em que você vai parar para poder definir a sua estratégia, tá? Se você não tiver esses marcos, esses pontos, você não tem como analisar a eficácia da sua estratégia. Toda estratégia, ela trabalha dentro de um horizonte de prazo,
tá? Esse horizonte ele pode ser diário, ele pode ser semanal, ele pode ser em horas, ele pode ser em meses, ele pode ser em anos. Mas você precisa ter aí essa referência, tá? Porque se você pegar como referência, ó, esse primeiro marco, a estratégia deu beleza. Aqui perdeu um pouco, aqui perdeu bastante, ficou no 0 a 0. Mas depois ela se recuperou, tá? E foi se recuperando. Então assim, você precisa ter esses pontos. Então sempre há um horizonte de tempo possível. Então, né, nós podemos estar, se o seu horizonte de prazo ele é grande, nós podemos estar aqui, ó, exatamente aqui, ó, onde que eu estou marcando, tá? Num período em que o mercado está em queda, né, por conta aí de vários fatores, tanto internos no Brasil quanto externos, guerra, a inflação americana, etc, etc. E aí nós podemos estar dentro dessa faixa. Mas se você mantiver posicionado, você vai ter uma recuperação. É claro que isso você vai ter que analisar a sua carteira, né, baseado na conjuntura econômica a posteriori, tá? Então assim, se as ações que você tem chances de ter uma recuperação, né, os setores que elas fazem parte são setores cíclicos, não cíclicos. Então tudo depende da estratégia. Não existe fórmula mágica, tá? Não existe. Eu vi um professor de matemática, inclusive eu recomendo os vídeos dele, tá? Ele chama Ledo Vaccaro. Digita Ledo Vaccaro, Vaccaro com 2 Cs, no YouTube e assista todas as aulas desse camarada. Inclusive um podcast que ele foi chamado Profcast. Ele é um professor de referência, é um professor de matemática, referência no Brasil, né? E ele tem um canal no YouTube, cortes de matemática e física, muito bom, tá? E ele falando sobre essa questão da lógica, etc. E ele falou, olha, a matemática ela tem que representar a natureza. E na natureza, a gente dentro da matemática, 1 mais 1 é 2, né? Mas na natureza, nem sempre 1 mais 1 é 2. Então se a gente pegar, por exemplo, 2 gotas de água e a gente unir as 2 gotas de água, elas vão formar uma gota. É claro, com um volume maior, mas vai ser uma gota. É claro que isso é uma situação extrema, né, para apenas efeito de raciocínio, mas apenas para mostrar que, né, em determinados cenários, aqueles parâmetros lógicos que nós definimos dentro da matemática, dentro do nosso corpo de conhecimento, ele às vezes não se aplica na realidade, né? No mercado financeiro é a mesma coisa, tá? A realidade que o mercado às vezes ele se apresenta não é essa realidade, né, de 1 mais 1 é 2. E por isso que uma estratégia que pode ser julgada como uma estratégia totalmente oposta à outra, há uma estratégia gráfica de position. Ela pode ser comparada a uma estratégia de value investing, tá? Em determinados cenários, em determinados períodos, tá? Então assim, as pessoas acham que a análise gráfica e a análise fundamentalista se excluem. Não, elas podem se complementar. Quem acha que a análise técnica exclui a análise fundamentalista não sabe, não tem conhecimento profundo de algumas das duas, né? Ou não sabe em qual contexto que é necessário pensar, que é o contexto da estratégia. Então assim, quando você fala sobre investir, colocar dinheiro, seja em alguma modalidade de trading ou de investimento, você tem que pensar em prazo. Qual é o prazo? Tá? Então, isso é uma variável que tem que estar dentro da sua estratégia, dentro da sua equação. Por exemplo, né, eu falei tudo isso para falar sobre o mini índice. Né, o mini índice, olha só, no gráfico semanal, ele caiu bastante essa semana. Né? Ao longo dessa semana, o mini índice ele caiu aí, ó, mais de 4%, tá? Mas ele ainda está dentro de uma LTA. Se você pegar a partir do primeiro fundo aqui, ó, né, este fundo que antecedeu a esta alta, né? Qual alta? A alta que fez com que as médias móveis se cruzassem para cima e onde os preços eles subiram acima da média de 20, que é a nossa média, sempre a nossa média referência de tendência, e os preços caíram, seguraram nela e voltaram a subir. Então aqui nós temos um pivô de alta, né? Então o fundo, a gente pega como referência este fundo e traça uma linha diagonal. Os preços eles ainda estão acima dessa linha diagonal, porque o mercado está levemente positivo,
tá? Levemente, mas isso não quer dizer que ele está totalmente positivo, né? Um dos critérios também de definição de momentum, né, para fins de trade é quando os preços eles empurram a banda de Bollinger, né? Eles estão tentando levemente empurrar a banda de Bollinger. Essa semana nós tivemos queda, né? Mas a semana que vem vai ser uma semana aí definidora, né? Nós temos aí na segunda-feira já vai ter um reflexo já da eleição, né, que vai acontecer no domingo. Então tem a eleição no domingo, à noite já sai o resultado e quando abrir o mercado já vai abrir com gap de baixa ou de alta e por aí vai, né? E no meio da semana nós temos o feriado de finados, né, do dia 2 de novembro, então não vai ter, é um feriado nacional, não vai ter negociação na Bolsa de Valores, então meio que vai interromper aí, vai ter uma semana, vai ser uma semana menor, tá? Mas embora, né, os preços estão acima dessa LTA, o padrão que nós esperávamos, ele não ocorreu, tá? Eu não esperava esse padrão de queda, mas dado ao período que nós estamos passando, né, a volatilidade ela está mais alta. Porque a priori, depois que nós temos um candle barra elefante, a correção ela se dá no tamanho menor do que essa queda, tá? Então o esperado, eu esperava que caísse menos, que caísse pelo menos até a média de 3 períodos, que é essa média branca. Se nós olharmos o padrão de outras vezes, o padrão ele se dá dessa seguinte maneira, olha só, aqui nós tivemos um candle baixista relevante, olha só como é que nós temos aqui, ó, uma oscilação aqui, ó, até metade do candle, para depois ele segurar e voltar a cair, tá? Tanto esse é um padrão que se ocorre tanto na ponta vendedora quanto na ponta compradora, tá? Então você pode ver que, olha só, a partir desse fundo aqui, ó, um movimento de alta, um movimento de correção, um movimento de alta. E aqui nós temos, a gente pode traçar também uma LTA, tá? Porque embora nós vemos aqui, ó, velas levemente uma acima da outra, nós estamos no gráfico semanal. Então aqui nós temos um fundo, aqui nós temos um topo, aqui nós temos um fundo mais alto que o fundo anterior, aqui nós temos um topo mais alto que o topo anterior, um fundo mais alto. Então topos e fundos ascendentes mais alto que o outro significa tendência de alta, tá? Então é isso, né? É tudo nesse momento é tudo achismo sobre o que vai acontecer. Não tem como a gente olhar parâmetros gráficos aqui e definir e dizer o que vai acontecer, né? Porque depende da eleição, uma coisa que não está no controle de absolutamente ninguém, né? Absolutamente, né? Ninguém, quer dizer. E então, né, a variável atual ela é de incerteza, tá? Ela é tanto de incerteza que aqui, ó, o dólar, né, no gráfico semanal isso fica mais evidente, né? No diário tem várias oscilações, mas olha só, no semanal, olha como os preços se seguraram na região aqui, ó, de 5,15 e eles não conseguiram ultrapassar 5,47 e na maior parte das vezes 5,33, 5,35, tá? Ficou oscilando aqui, ó, de 15, 20 centavos o dólar, né? Porque também dependendo do resultado eleitoral, nós temos aí o movimento do dólar, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora. O que o dólar, essa também lateralização, ela mostra também que os grandes players, eles estão meio que equilibrados, tá? Porque o que acontece? Os grandes players, os gestores, os caras que têm 10 bi, 15 bi, 30 bi, igual o Luiz Stuhlberger, eles não chegam lá e colocam vou colocar 1 bi na ação tal, 2 bi em tal ativo tal. Eles não ficam totalmente direcionais, tá? Eles vão equilibrando a carteira. Então, ora eles se expõem mais à renda fixa, ora eles se expõem mais à renda variável. Dentro da renda variável, ora eles se expõem, eles compram mais dólar, tem momentos que eles compram mais bolsa. E aí eles ficam mantendo esse equilíbrio, tá? Se o dólar cai, eles às vezes vendem o dólar, desmontar a posição para diminuir o prejuízo e aumentam em bolsa, né? Ou se o dólar sobe, eles compram um pouquinho a mais de dólar e diminuem bolsa. Mas eles não ficam 100% fora de bolsa nem de dólar. Por quê? Porque quando a gente fala em bilhões com B, a gente fala de um número
muito grande de dinheiro, tá? E não há liquidez suficiente para um fundo igual ao do Luiz Stuhlberger, que tem 30 bilhões. Então assim, ele não pode chegar lá, mesmo que seja em Vale, e tacar 1 bilhão de reais em Vale. Ele vai jogar os preços lá para cima. Quando o fluxo dele de compra acabar, os preços podem, o mercado pode começar a vender para realizar lucro, e ele pode gerar uma alta artificial, tá? Uma alta que foi gerada por ele mesmo, mas que o mercado não sustentou. Então o preço, à medida que ele foi subindo, naturalmente os players que foram comprando mais barato vão realizando lucro. Falar, tô com 20% de lucro, tô satisfeito, vou vender. Tô com 30%, tô vendendo, vou vender. E aí começa um fluxo vendedor. E aí, se ele comprou aqui, ó, numa determinada faixa, né, esse movimento de queda, ele faz com que ele tenha prejuízo, né? Ele não quer ter prejuízo na carteira dele. Então, por isso que os grandes fundos, eles compram no horizonte de prazo muito grande. E para eles saírem também, demora, tá? Porque a porta é mais estreita do que a quantidade de gente que tem lá dentro tem lá fora, né? Então assim, o dólar, esta lateralização do dólar também é reflexo desse equilíbrio, tá? Porque a gente, mesmo sendo grafistas, a gente bate o olho no gráfico, a gente tem que entender, fazer o paralelo do que está no gráfico e do que acontece na realidade, tá? Para a gente poder entender o contexto na qual essa negociação se insere. Porque o pessoal, a maioria, fica querendo ver candle, vela tal, vela XYZ, cruzou, não sei o que. E aí acaba que não tem o senso crítico, né, para conseguir se situar dentro do que está acontecendo. Uma coisa, antes de acabar aqui, ó, de falar sobre o mini índice, vou mostrar para vocês uma coisa. Olha só, a estratégia, eu falei sobre estratégia, né? A estratégia, ela pode ser absurdamente simples, tá? Absurdamente simples. Ela pode ser tão simples que, se você fizer um backtest, você pode ver que nesse backtest essa estratégia é positiva. Vamos definir aqui uma estratégia. E aí, ó, a partir de 2020, aqui, ó, a partir daqui, vamos analisar fazendo um backtest visual. O pessoal também fala que às vezes é só necessário um backtest também, através de softwares, né? Não, em análise técnica você também, né? Em análise técnica, em análise gráfica, você consegue fazer um backtest visual. Olha só, vamos definir uma estratégia aqui no gráfico semanal do mini índice. A gente vai definir a seguinte estratégia: a gente vai operar através do cruzamento da média de 8 com a média de 20 períodos. Então, apenas para fins didáticos, eu vou deletar a média de 3. Beleza. Então é isso, ó. Cruzamento das médias. E a dinâmica se dá da seguinte maneira: a média de 8 é a média azul, a média de 20, uma média mais longa, é a média amarela. Quando a média azul ela cruza acima da média de 20, que é o que acontece aqui, ó, nessa primeira perna de alta, nós compramos, tá? Então a azul cruzou a amarela e ela ficou acima. Neste cruzamento aqui é compra. Quando a amarela, a de 20, cruza acima da de 8, é venda, tá? Então assim, a gente vai começar. Então a gente começou comprando aqui, ó. Aqui foi o nosso start. A gente configurou aqui, a partir aqui desse mês de novembro de 2020, o nosso robô, a partir do gráfico semanal do mini índice. Então, o nosso robô, a gente startou o nosso robô. Falou, ó, essas são as regras. Média de 8 cruza acima da de 20, compra. Média de 20 cruza abaixo da de 8, vende. Só que aí aqui, ó, ele comprou. A partir da primeira operação, nós vamos então comprar ou vender em dobro. Como assim? Você vai entender. Aqui nós compramos, tá? Então vamos pegar aqui, ó, o modo cruz. Nós compramos daqui, ó, do cruzamento. E aí os preços, eles foram subindo, fizeram esse topo, voltaram a cair.
e tivemos um cruzamento aqui, ó, da média de 8 com a média de 20. Então, ó, se nós compramos aqui, nós vendemos aqui, tá? 15.781 pontos de gain. 15.781 pontos. Tá, a média de 20, ela cruzou acima da média de 8. É venda. Aí aqui, o que a gente faz? A gente comprou aqui embaixo. Aqui a gente vai vender. A gente comprou, vamos supor, 10 contratos. Nós vamos vender 10 contratos e, ao mesmo tempo, vender mais 10 contratos. A gente vai fechar essa primeira operação e nós vamos já abrir uma segunda operação, que é a operação de venda, porque a média de 20 está acima da média de 8 períodos. Então, aqui foi, vendeu. Só que a média de 8, ela cruzou a média de 20, tá? Para que nós possamos ter um ganho, quando a média de 20 está acima da média de 8, os preços têm que cair, porque nós estamos operando na ponta vendedora. O que aconteceu aqui? Cruzou, mas subiu. Subiu e elas cruzaram de novo 2.400 pontos para cima, tá? Então aqui nós tivemos um prejuízo de 2.400 pontos. Beleza, tivemos prejuízo. Nós havíamos ganhado 15.700 pontos, perdemos 2.400 pontos. Então nós estamos com cerca de 13.300 pontos. Aqui houve um cruzamento novamente. Nós fechamos essa primeira operação de venda e abrimos uma operação de compra também, porque a média de 8, também não, né? Uma operação de compra. A média de 8 cruzou acima da média de 20. Então cruzou, subiu, fez um topo lá em cima, mas voltou e fechou aqui, ó. Então nós fechamos com 5.487 de gain. Ok, mais 13.000, nós estamos aí com cerca de 18, 19 mil pontos de lucro. Aí daqui nós encerramos essa primeira operação e já entramos vendidos, tá? Já entramos vendidos e os preços caíram a partir desse ponto aqui, tá? E os preços caíram e depois eles fecharam aqui no cruzamento em 20.900 pontos. Sendo assim, nós temos cerca de 38, quase 40 mil pontos de gain. Olha só. Veja que o meu critério, ele é absurdamente simples. Qual que é o meu critério? Eu não estou analisando velas, candlesticks, não estou analisando nem mesmo bandas de Bollinger, não estou analisando níveis de volume, não estou analisando osciladores, o DMI, não estou analisando MACD e as outras infinidades, os outros indicadores que existem, que são centenas e centenas de indicadores que existem por aí. Eu simplesmente coloquei no meu gráfico. Aqui, é claro, eu estou com mais indicadores, né? Mas no nosso backtest aqui visual, eu coloquei simplesmente a média de 8 e a média de 20 períodos, tá? E eu utilizei o critério, o cruzamento dessas duas médias móveis. E veja que se eu tivesse levado em consideração apenas esse critério, eu teria feito 1, 2, 3, 4 operações entre 2020, final de 2020 e final de 2021, né, dentro de um ano. Eu teria feito 4 operações, sendo que 3 delas foram positivas e uma foi negativa. Somando o nível positivo, né, o que eu tive de lucro e o que eu tive de prejuízo, eu consegui no final 38, 39 mil pontos, tá? Se você tivesse operando 5 mini contratos, cada ponto equivale a R$1. Então, no ano de 2020, final de 2020 para 2021, utilizando apenas esse critério, você teria ganho quase R$40 mil operando 5 mini contratos. Então, veja que a estratégia é mais simples do que essa, não existe. A não ser que você pegue uma média móvel só como critério e fale: preços abaixo dessa média móvel eu vendo, acima dessa média móvel eu compro. A não ser que você utilize uma média móvel. Eu utilizei 2, né? Então, 2 médias móveis para que nós possamos pegar a dinâmica de 2 tempos, 2 prazos, tá? E aí ter uma estratégia que leve em consideração dois prazos, esses 2 tempos, tá? Então, veja que nesse prazo
teve lucro. E mais, se a gente continuasse, vamos lá no nosso backtest. Ó, fechou a operação de venda aqui e abriu já uma de compra aqui. Então, ó, subiu, bateu lá em cima, voltou e fechou em 1.855 pontos de gain. Fechamos a operação de compra, abrimos já uma de venda, em que nós já fechamos ela aqui também, com 9.000 pontos de gain. Agora, nós temos com uma operação de compra aberta, e os preços fecharam aqui, ó. Nós estamos com 4.980 pontos de gain. Então, veja que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cruzamentos dessas médias móveis. Num período aí, ó, de 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Dentro de 7, nós tivemos um loss e 6 gains. 1 loss e 6 gains, tá? Então isso mostra que o simples funciona, né? Tem um ditado aí que nem fala que o simples funciona, né? Tem toda uma vertente em várias áreas do conhecimento que defende o minimalismo, né? Um exemplo é por exemplo, o Steve Jobs, né? O Steve Jobs, ele era um estudioso do design, né? Ele gostava muito do design. E o design que ele utilizava nos produtos da Apple era um design minimalista, tá? Não é à toa que ele foi o primeiro que excluiu as teclas, né, dos smartphones e colocou apenas uma tela touchscreen, né? Hoje, né, todos os smartphones são touchscreen, tá? Mas e aí ele chegou nesse nível de design por conta da filosofia minimalista, que o menos é mais. Então isso tem dentro da engenharia, da arquitetura, do design, tá? E dentro de vários sistemas, né? Todo sistema ele pode ser encarado através de uma metodologia que leve em consideração o simples, os fundamentos, tá? Então veja, você levando em consideração o prazo semanal, e aqui nessa minha apresentação eu te mostro, eu te provei aqui, ó. Nós fizemos um backtest visual. Se você tacar esses resultados num backtest também de software, você vai ver a mesma coisa, tá? Então, e aí no software você vai ver mais, você vai ver você vai conseguir ver também o drawdown, né? O drawdown é o tanto que a operação ela fica negativa para poder ficar positiva, e aí você pode também traçar um limite para o drawdown, embora aqui, ó, não seria bom, porque olha só, a gente está com limite, porque aqui, veja bem, ó, compramos, subiram, e aí depois ela voltou, ela chegou a voltar, aqui ó, no meio do caminho, chegou a voltar cerca de 11.000 pontos contra, embora estava no positivo, mas foi 11.000 pontos contra, tá? Então assim, você pode também levar em consideração também esses critérios de drawdown e otimizar ainda mais a sua estratégia, né? Que se a operação for a favor, até tantos por cento, até tantos pontos, você já fecha e você fica de fora desse retorno à média, alguma coisa assim, tá? Então sim, você pode ir refinando, mas esse critério simples, essa regra simples de cruzamento dessas duas médias móveis do gráfico semanal, né, gera uma estratégia positiva. Então o pessoal fala assim, análise técnica não funciona. Não funciona para quem não sabe nem o básico, para quem não sabe nem o conceito de médias móveis, para quem não sabe nem plotar médias móveis no gráfico e saber identificar o cruzamento das médias móveis, tá? Tá aí, né, a prova cabal de que análise técnica funciona e que você pode utilizar no critério tão simples, mas tão simples, e ainda ser lucrativo, tá? E é um critério que é o seguinte, você está questionando um robô, né? Você pode fazer isso até manualmente mesmo, mas o ideal é você ter um robô que vai fazer essas operações e pronto, você não precisa nem de saber o que está acontecendo na bolsa, tá? Ela tá lá e o seu robô tá rodando e você tá aí trabalhando, fazendo qualquer coisa e tá gerando dinheiro para você, tá? Como diz, né, o Warren Buffett, né, a gente tem que, se você não arrumar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você nunca ficará rico, né? Então tá aí
essa estratégia. É claro que há detalhes, né? Você tem que ter dinheiro na corretora para manter a posição em aberto, né? Dinheiro de margem, tá? Para você operar vendido e etc, etc, tá? Então, vamos aqui só para poder fechar aqui os principais papéis do Ibovespa, para a gente não ficar sem analisar os principais papéis. Petrobras teve uma queda, está segurando na média de 8 períodos do gráfico semanal, tem espaço para cair na média de 20 sem perder a tendência, tá? A média de 20, você pode ver que ela se comporta como uma espécie de LTA, tá? E Petrobras é uma empresa que realmente está no radar aí dos investidores, né? Dependendo, né, dependendo de qual... Enfim, se o Lula ganhar, Petrobras cai, né? Porque a empresa já foi alvo de corrupção no governo do PT, e aí sem entrar em méritos, em detalhes, mas houve, né, foi corrupção. O PT não pretende, né, o Lula não pretende privatizar a Petrobras, ele acha um absurdo, né? O Bolsonaro já levanta, já cogita essa possibilidade. Então, o mercado gosta de privatização. Por quê? Porque o governo levanta dinheiro para diminuir a sua dívida pública, levanta dinheiro para poder investir em saúde, educação, etc, né? O Lula está prometendo muita coisa aí, né? Mas ele não está falando de onde que ele vai tirar o dinheiro. Isso é fato, isso também não é uma crítica, é fato. Porque na economia a gente lida com a realidade, a gente não lida com decisões políticas ou ideologias, né? Então, assim, né, eu tava vendo, só pra a atriz, eu esqueci o nome da atriz. Uma atriz aí, uma atriz mais velha, ela falou essa semana que 2 homens não geram um bebê, né? E a fala dela foi considerada homofóbica. Ora, o que ela falou se refere à realidade biológica. Da realidade biológica, 2 homens, 2 espermatozoides não geram, né, um feto. Então, assim, veja como que as pessoas estão se ofendendo com a própria realidade. Sabe, como que a ideologia, as ideias que as pessoas têm, que a sociedade tem, ela está sobrepujando a realidade. Então, eu vi esse negócio há pouco tempo, e eu fiquei pensando na questão do metaverso, né? Que o metaverso vai ser uma realidade, né? O Mark Zuckerberg, ele tá tendo prejuízo, né? O Facebook tá caindo muito. O Mark Zuckerberg ele já não tá nem nos, sei lá, eu acho que ele não tá nem nos 100 homens mais ricos do mundo. Ele não tá nem nessa lista. Ele estava entre os 10 mais ricos do mundo. Ele não tá nem nos 100. Ele já perdeu quase 100 bilhões de dólares de patrimônio, uma coisa assim. Porque, né, devido à queda das ações do Face, que agora chama Meta. Mas pra mim é uma questão de tempo, né? E ele sabe disso, né? Só que também tem aquela, né, o timing, né? Às vezes o timing, ele agora não é o timing de investir no metaverso do jeito que ele está investindo. Ou talvez seja, só o futuro dirá. Mas imagina o metaverso que vai criar realidade paralela, porque é uma realidade paralela, uma realidade virtual. Então, assim, no metaverso as pessoas vão poder ser o que elas quiserem, inclusive animais, tá? Elas vão poder ser animais, o avatar delas vai poder ser qualquer coisa, literalmente. Se a pessoa quiser ser uma mesa, uma cadeira, ela pode ser uma mesa, uma cadeira. E aí você imagina as implicações dessa possível existência da pessoa, né, desse formato de existência. Porque se na nossa realidade a biologia é ela que define as regras, né? E a biologia é evidente, isso não é uma crítica, não é uma nada, não é uma crítica a qualquer ideologia de gênero, mas é uma constatação da realidade. As pessoas, elas não estão se separando, sabe? A realidade e os limites que essa realidade impõe a todos nós seres humanos, né? E a ideologia. Então, assim, o mundo ele está caminhando para uma sociedade que o Zygmunt Bauman, que, né, era um sociólogo, chamou de sociedade líquida. Por quê? Porque
as coisas antes que eram sólidas, o conceito de amor, o conceito das coisas era sólido, agora fica líquido. E ficando líquido, ele pode ter o formato que qualquer um quiser, sabe? Então, e para quem investe em bolsa, por que eu estou dizendo isso? Porque para quem investe em bolsa, nós temos que ser as pessoas com duas características. Primeiro, a gente tem que ter a mente muito aberta. A mente aberta para poder a gente absorver argumentos contrários àquilo que nós consideramos como certo. Mas nós temos que ao mesmo tempo ter uma mente, a gente tem que buscar a realidade, mas uma mente científica, uma mentalidade científica, onde a gente pega o nosso argumento, analisa e contrapõe, né, a gente dualiza, né, coloca um contra o outro, o argumento A, o argumento B, né, eu acho que Petrobras vai subir, tá, eu acho. Tem um analista ou notícias que está falando que Petrobras vai cair. Se eu for uma pessoa que é fundamentalista, ou uma pessoa que é de ideologia, eu não vou conseguir absorver e entender os argumentos por que a Petrobras ela pode cair. Então, eu vou perder dinheiro por conta de ser uma pessoa cabeça dura. Entende? E aí o que eu tenho que fazer? Qual que é a capacidade que eu tenho que ter? Eu tenho que ter capacidade de pegar todos os meus argumentos do que eu acho que vai subir, todos os argumentos daquele que diz que vai cair, e analisar com dados. E ir para a realidade. Ver o balanço de Petrobras, ver o quanto que tem em caixa, ver se realmente faz sentido essa questão, por exemplo, do Lula ganhar e a Petrobras cair. Olha, no governo do Lula teve problemas de governança corporativa. Logo, governança corporativa, né, ela precisa ser íntegra para que os papéis de uma empresa se valorizem, né? Governança corporativa é um pilar fundamental de qualquer empresa. Então faz sentido, e faz sentido científico, tá? Dentro de, digamos assim, dentro das ciências empresariais, né? A governança, ciências da administração, governança corporativa é uma coisa que precisa ser sólida. E dentro do governo do PT, pelo que já aconteceu, pela filosofia de investimento deles, etc., isso pode ser abalado. Então, assim, é uma coisa realidade. O investidor ele pode chegar lá e votar no Lula. A gente tem que saber separar as coisas, sabe? Porque senão... E é por isso que a maioria também não tem sucesso na bolsa, né? Porque senão a gente não vai ter sucesso na bolsa. A nossa carteira, ela vai ser fruto dos nossos achismos. E isso é muito difícil, tá? É muito difícil. Um cara que eu admiro muito, eu tinha assim, um certo preconceito contra ele, mas eu vi que ele é um cara assim, com a mente muito aberta, era o Carl Sagan, que era um astrofísico. Eu tinha um certo preconceito porque eu sou cristão e o Carl Sagan era ateu. Só que depois que eu descobri que o Carl Sagan ele era ateu, porque o argumento dele era que ele não conseguia ver nenhuma evidência científica da existência de Deus, eu vi que ele se baseou numa tese, embora eu não concordo, né? Para mim, a natureza, a complexidade da natureza, ela é a prova de que por trás da natureza tem uma inteligência superior a ela, tá? É a questão do design inteligente, etc. Né? Existem teorias até mesmo científicas que sustentam também a teoria da criação, tá? Mas mesmo assim, mesmo tendo opiniões contrárias, o Carl Sagan era um cara que analisava muitos fatos, né? Tem um livro dele muito bom que chama O Mundo Assombrado pelos Demônios, e que ele analisa várias coisas que o pessoal disse que eram sobrenaturais, que eram ETs e não sei o que, e quando ele foi analisar, era tudo mentira, né? Um caso desses são as plantações nos Estados Unidos, né? As plantações, elas começaram a ter aquelas formações daqueles sinais, e o pessoal começou a achar que eram ETs que estavam tentando conversar com a civilização terráquea, não sei o que. Depois de muitos anos se descobriu que eram dois fazendeiros que estavam meio que fazendo trote, né? E eles que estavam fazendo isso com as plantações nos Estados Unidos. E nesse livro ele fala sobre essa história, tá? Então assim, né, a mensagem que eu quero deixar aqui no final desse vídeo,
né, já que nós estamos aí diante aí de uma eleição, é sobre isso, sabe? Sobre a gente poder ter a mente aberta para poder receber, né, absorver até mesmo aquelas informações que são contrárias aos nossos preconceitos e paradigmas, e ao mesmo tempo também ter um método, né, um método de análise, seja a metodologia científica, né, que é a melhor ferramenta que nós temos, pelo menos para analisar a realidade, né, os fatores econômicos, sociais, biológicos, etc., né, para a gente poder, de acordo, né, com essa metodologia, conseguir entender a realidade. Porque o investidor, ele precisa conhecer a fundo a realidade, não aquilo que nós queremos que seja a realidade, mas a realidade em si. Então, por exemplo, né, o mercado, ele já mostrou que ele não quer que o Lula ganhe, ele acha ruim o Lula ganhar, por conta de vários fatores, né, que eu já falei. Beleza. Se o Lula ganhar, a gente tem que lidar com essa realidade. O investidor, ele tem que lidar com essa realidade. Então não adianta ele ficar investindo em negação dessa possibilidade. Entendeu? Então, assim, você está posicionado em Petrobras, o mínimo que você tinha que fazer era fazer proteção com opções. Isso era o mínimo, tá? Senão você está em estado de negação, e se você continuar assim, você não vai ter sucesso na Bolsa de Valores. Ok? Então é isso, esses foram os estudos de hoje, tá? Espero aí que essa aula, eu tento buscar fazer uma aula, né, a cada vídeo que eu faço, para poder trazer alguma informação aí útil, algum conhecimento útil para vocês, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até semana que vem.